madrugada, tudo está quieto, a cidade dorme, os carros pararam, as vozes cessaram e de repente sobra apenas o silêncio. Mas esse silêncio não é vazio de som, é cheio de perguntas. É o tipo de silêncio que fala mais alto do que qualquer multidão. Ali, no escuro, entre um pensamento e outro, aparece aquela sensação estranha, como se algo estivesse faltando. Mas você não sabe dizer exatamente o que. Você tem o que precisa para viver, mas sente que está andando em círculos. Você respira, mas não se sente vivo de verdade. Esse é o vazio existencial. É a ausência de propósito. A busca pelo sentido da vida é uma das mais antigas e complexas questões da humanidade. Desde os primeiros registros da filosofia até os avanços modernos da psicologia, essa pergunta atravessa culturas, religiões e disciplinas. Por que existimos? Qual é o propósito de estarmos aqui? E talvez, mais profundamente, o que fazer quando tudo parece vazio e sem sentido? Vivemos em um mundo saturado de estímulos. A cada instante, somos bombardeados por imagens, opiniões, metas, comparações. A vida moderna, embora repleta de possibilidades, também impõe pressões inéditas. Espera-se que sejamos felizes, produtivos, bem-sucedidos e, de preferência, sempre conectados. No entanto, por trás da fachada de realizações e likes, muitos enfrentam um silêncio interior ensurdecedor. O vazio existencial não é, necessariamente, um sinal de fraqueza. Pelo contrário, pode ser uma expressão profunda de consciência. Perceber a ausência de um sentido claro para a vida não é um erro, mas uma abertura para uma busca mais autêntica. Quando não nos contentamos com respostas prontas ou superficiais, abrimos espaço para construir um caminho genuíno de descoberta. Desde os tempos antigos, o ser humano tenta entender seu papel no universo. As religiões ofereceram respostas espirituais, a filosofia buscou compreensões racionais e a arte expressou a angústia e a beleza dessa busca. A ciência, por sua vez, nos revelou nossa insignificância cósmica e, ao mesmo tempo, nossa complexidade biológica e psicológica. Apesar das múltiplas abordagens, a pergunta permanece viva: para que existimos? Ao longo da vida, somos convidados a assumir identidades, papéis e responsabilidades. Crescemos com expectativas, moldadas por nossas famílias, culturas e sociedades. Muitas vezes, nos perdemos nesses moldes, tentando atender a padrões que não necessariamente dialogam com nossa essência. A desconexão entre o que somos e o que projetam sobre nós pode alimentar a sensação de vazio. O filósofo existencialista Jean-Paul Sartre afirmava que a existência precede a essência. Ou seja, não nascemos com um propósito determinado. Somos nós que devemos criar nosso sentido de vida por meio das escolhas e ações que tomamos. Sartre via o ser humano como radicalmente livre, mas essa liberdade vinha acompanhada do peso da responsabilidade e, muitas vezes, da angústia. Já Albert Camus, em sua obra O Mito de Sísifo, propõe a ideia do absurdo, a busca por sentido em um universo indiferente. Para Camus, o reconhecimento do absurdo não leva ao desespero, mas à liberdade. Ele argumenta que, mesmo sem um sentido pré-estabelecido, podemos viver com paixão, rebeldia e autenticidade. O importante para Camus é continuar vivendo apesar da falta de respostas definitivas. O sentido da vida, talvez, não esteja em algo externo ou grandioso, mas na construção de pequenos significados cotidianos. Pode residir no cuidado com o outro, na criação artística, na contemplação da natureza, no silêncio compartilhado, na superação de um desafio. Às vezes, ele se revela em instantes fugazes, um olhar compreensivo, uma risada inesperada,
uma música que nos toca profundamente. Esses momentos de revelação não são aleatórios. Eles nos mostram que o sentido pode estar nas conexões humanas autênticas. No momento em que escutamos verdadeiramente alguém, quando somos compreendidos, quando nos sentimos pertencentes. A existência humana, com toda a sua complexidade, é também uma experiência de compartilhamento. E muitas vezes, o que dá sentido à vida não é o que conquistamos, mas o quanto somos capazes de tocar a vida dos outros. Enfrentar o vazio exige coragem. Coragem para olhar para dentro, para confrontar o desconforto, para aceitar que nem sempre haverá respostas claras. Mas também exige sensibilidade para reconhecer as brechas de luz que se insinuam mesmo nos dias mais nublados. Encontrar sentido não é uma fórmula, é um processo. E como todo processo, é único, pessoal e contínuo. Muitos que passaram por crises existenciais profundas relatam que esses momentos foram também pontos de virada. A angústia os empurrou a uma jornada interior, a revisão de valores, a reinvenção de si mesmos. É possível, portanto, que o vazio não seja um abismo, mas uma passagem, uma ponte entre a inconsciência e a autenticidade. Uma oportunidade, por mais dolorosa que seja, de reconectar-se com o que realmente importa. É importante lembrar que ninguém precisa atravessar esse caminho sozinho. O diálogo, a escuta, a terapia, a arte, a espiritualidade, tudo pode ser suporte. O simples ato de falar sobre o que sentimos já é, por si só, um movimento em direção ao sentido. Compartilhar a dor pode transformá-la. E encontrar eco na experiência do outro pode ser um alento poderoso. Nessa rede invisível de experiências e sentimentos, nos reconhecemos humanos. Também precisamos considerar o papel da aceitação. Aceitar que a vida é imperfeita, que o sofrimento é parte do processo, que as dúvidas não são falhas, mas sinais de uma mente viva e inquieta. A aceitação não é resignação. É um passo necessário para abrir espaço para o crescimento, para a transformação, para o florescer da consciência. A vida não precisa de um grande propósito universal para ser significativa. Pode bastar o simples ato de viver de forma íntegra, presente, conectada com os próprios valores. O sentido pode estar em viver com atenção, em cultivar a gratidão pelas pequenas coisas, em dedicar tempo ao que realmente importa, mesmo que isso fuja do que o mundo define como sucesso. O sentido da vida não está em um único lugar, mas na travessia. Não é uma resposta definitiva, mas um movimento constante. Em meio ao caos, a beleza. Em meio à dúvida, a potência. E no silêncio do vazio, pode nascer uma voz nova, mais verdadeira, mais nossa. Essa travessia exige paciência. Em um tempo em que tudo é imediato, querer respostas rápidas é tentador. Mas o sentido da vida, assim como uma árvore que cresce, precisa de tempo, de espaço, de raízes profundas. É no processo de viver, com todas as suas alegrias, dores, perdas e encontros, que ele vai aos poucos se revelando. Talvez, ao final de tudo, a pergunta "qual é o sentido da vida?" se transforme. Talvez ela não precise ser respondida, mas acolhida. Talvez o mais importante não seja encontrar um sentido, mas criar um. E nesse ato criativo, reencontrar a nós mesmos, mais inteiros, mais humanos. Seja qual for o caminho, o mais importante é continuar caminhando. A busca pelo sentido pode ser, em si, o próprio sentido. E cada passo, cada escolha feita com intenção, cada instante vivido com verdade, contribui para construir uma vida que, mesmo entre as incertezas, pulsa com significado. A jornada do ser humano, afinal, é marcada por perguntas, por quedas, por descobertas. E mesmo quando tudo parece escuro, basta uma faísca, uma lembrança, uma conexão, uma esperança para reacender a chama. A chama da existência, com todo o seu mistério, sua beleza,
sua complexidade e talvez sua razão de ser. E agora, talvez o mais importante: não espere uma resposta pronta. O sentido da sua vida não virá num manual, nem será entregue como um presente embrulhado. Ele nasce da sua disposição em se olhar, em se perder e se reencontrar. Está nas escolhas que você faz quando ninguém está olhando, nos valores que você cultiva em silêncio, nos gestos de coragem que ninguém celebra. Não tenha medo do vazio. Ele é o solo fértil da criação. Você é o autor da sua existência. E mesmo que a vida não ofereça garantias, ela oferece a chance de fazer dela algo que vale a pena. Então, olhe para dentro, questione, recomece, mas nunca desista de buscar. Porque o simples fato de você estar aqui, agora, perguntando, já é uma faísca poderosa. Talvez, no fim, o sentido da vida não seja encontrar respostas, mas viver com tamanha intensidade que um dia você possa olhar para trás e dizer: valeu a pena ter vivido. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal.